ressaltando que Ele é o melhor que temos, Ele é o melhor para mim. A certeza da nossa vida tem que ser essa. O nosso Deus é melhor para cada um de nós, para a nossa vida, para tudo que a gente tem vivido e caminhado com o Senhor. Vamos começar esse dia de culto, essa celebração ao Senhor, lendo um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 90. Vamos ao Salmo 90, vamos ler o Salmo inteiro? Vamos ler de maneira responsiva, eu leio os versos ímpares, a igreja os pares. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Bendito o Salmo do Senhor. Nós conhecemos bem o verso de número 12, não é mesmo? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas a gente se esquece de que o Salmo também fala que a alegria, no verso 15, diz: alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. O Salmo está falando que a alegria que o Senhor vai nos dando nesses dias que nós vamos acumulando sabedoria, são dias que estão também, dias de aflição, dias que estão também dentro de adversidade. E o salmista diz para nós: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Tu és o nosso Deus, de eternidade a eternidade. Que o nosso Deus possa ser hoje por nós louvado, bendito, agraciado, porque Ele tem sido esse Deus para nós, mesmo passando anos, dias na aflição, na adversidade. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado satisfação, alegria, Deus, mesmo vivendo dias difíceis das quais nós passamos. Que nós possamos
Ter a certeza hoje aqui que o Senhor nos dá a tua graça, que o Senhor nos revigora, Deus, que o Senhor é aquele Deus que está conosco de eternidade em eternidade, para juntos, ó Pai, nós adorarmos ao teu nome. Faça-nos ter dias que a gente possa contar, ó Deus, e para que a gente possa alcançar sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de sabedoria, para que a gente possa olhar para a adversidade da vida e saber que também ali o Senhor está. Faça-nos compreender, ó Deus, que tanto os dias bons como os dias maus são dados pelo Senhor. E esses dias, ó Deus, são dias que devem ser vividos embaixo da alegria, da felicidade. Obrigado, ó Pai, por sabermos disso. Senhor, receba esse culto que nós fazemos, ó Deus, a Ti. Receba, ó Deus, a nossa adoração, que é toda centrada no Senhor. Receba, ó Deus, os nossos cânticos, os nossos louvores, ó Deus, que eles possam subir ao Teu santo trono, ó Deus, como louvor entregue a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso culto, para que a gente possa sair daqui hoje, ó Deus, renovado pela Tua boa mão. Obrigado, Deus, por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos cantar o Eito 93, Firmeza na Fé. De arrependimento, de adoração ao nosso Deus, lendo agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de 5 a 10. Por favor, abra a sua Bíblia aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos de 5 a 10. Vamos ler da mesma forma, de maneira alternada, esse trecho da Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 7, versos de 5 até o verso de número 10. Diz assim a Palavra de Deus: Porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha conquistado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos conquistou por um breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios é muito interessante, muito bonito. Porque Paulo está falando aqui da outra carta que tinha escrito para eles. Ele está falando da primeira carta que tinha escrito para a igreja de Corinto. É muito interessante por quê? Porque nós sabemos que essa carta aqui, apesar de ser segunda Coríntios, ela foi a terceira carta de Paulo para a igreja de Corinto. Houve uma primeira carta que a gente não conhece, a gente não tem acesso. Temos a primeira carta que temos aqui na Bíblia e essa carta, a terceira. Então Paulo está se referindo aos outros escritos que havia dado a ele. E nós sabemos que a igreja de Corinto foi uma igreja difícil, né? Uma igreja complicada, uma igreja cheia de dificuldades, assim como nós hoje. E Paulo está falando, olha, quando o Tito veio, ele trouxe a carta de vocês para mim. Eu sinto muito porque vocês ficaram tristes pela minha carta. Porque a carta de Paulo para os Coríntios foi para correção. Ele escreveu a eles para corrigir alguns pecados que eles estavam cometendo. E eles responderam a Paulo dizendo que, olha, eles ficaram muito tristes por saber que eles estavam errados. E aí Paulo diz algo interessante aqui, olha só, verso 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes conquistados para arrependimento. E aí o verso 10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Paulo estava alegre, não porque eles estavam tristes, mas porque a tristeza que veio a eles trouxe arrependimento. E o arrependimento, salvação. Que coisa boa! A gente saber que a igreja de Corinto ouviu bem a voz do Paulo, ouviu bem a voz do pastor Paulo, ouviu bem a voz do Senhor, ficou triste, se arrependeu e teve salvação. Meus irmãos, nesse momento de consagração, nesse momento de confissão de pecados, que a gente possa lembrar dos pecados que a gente cometeu na semana e se entristecer com eles. E pedir ao Pai perdão. E se assim o for, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que Deus nos traz a salvação. Vamos orar, queridos, vamos orar hoje, clamando a Deus por perdão de pecados. Clamando a Deus para que aqueles pecados que nós cometemos sejam arrependidos. E clamando a Deus pelo seu perdão. Vamos orar, queridos, mais uma vez, silenciosamente por algum tempo. E depois eu peço que a dona Nivalda, por favor, faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, queridos.
Pai eterno, Deus grandioso, quero te louvar, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que estamos reunidos como igreja, ó Deus, para louvar o teu nome, Senhor, para te bendizer. Queremos neste momento, Deus, colocar diante de ti, Senhor, nossos pecados, Deus, porque temos pecado, somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados, Deus, e carecemos do teu perdão, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja aqui neste momento, Deus. Visita, Senhor, cada um nesta noite, aquele que não estão, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida da tua igreja. Pai, perdoa, Senhor, pelas nossas faltas, Senhor. Que o Senhor possa nos curar, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que muitas vezes tem nos esquecido e tem nos esquecido aqui, Senhor. Perdoa, Deus, porque somos pecadores, ó Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já conhece toda. Pai, perdoa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele promete perdão. Ele nos afirma que se a gente confessar de verdade, de todo o nosso coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nós temos a certeza de que Deus assim nos perdoa. Queridos, nós vamos agora cantar alguns cânticos espirituais, mas antes disso, o Salmo 146 vai dizer assim: aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, certos de que a nossa esperança está no nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar alguns cânticos. E aqueles irmãos que vieram prontos para entregar seus dízimos, suas ofertas, podem vir à frente e fazer assim no gasofilácio. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Esse cântico chama Ainda que a Figueira. Ainda que a Figueira, ele fala algo importante para nós, né? Como o livro do profeta Abacuque, no finalzinho, diz, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Porque a nossa alegria não está no que nós podemos observar e ver e sentir nesse mundo, mas a nossa alegria está no Senhor. Vamos cantar Ainda que a Figueira. Oh
fala que quando os nossos pés começam a falhar, né, Ele está ali, Ele nos encontra, e Ele, em meio ao mar, em meio aos oceanos, a gente pode confiar nele, a gente pode clamar o seu nome e saber que Ele assim nos salva. Vamos cantar então juntos, oceanos. Vai
agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele pode fazer por nós, por todas as suas promessas que Ele já nos deu, por tudo nós vamos agradecer a Deus. Te agradeço. Senhor Jesus, diante da Tua presença, ó Pai, nós queremos realmente, ó Pai, Te agradecer, Te louvar, ó Deus, porque Tu és merecedor, ó Deus, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela semana que se passou. Obrigado por esse dia que ricamente o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, e nada tem deixado faltar, ó Pai. E nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. É o Senhor que nos dá, o Senhor que permite tudo em todas as coisas, ó Deus. Por isso estamos aqui, ó Pai, Te louvando e Te bendizemos, ó Pai, e que essas orações, esses louvores possam ser aceitos diante da Tua presença, ó Pai, como aroma suave diante de Ti, ó Deus. E nessa noite, ó Pai, Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, as nossas mentes para aprendermos mais e mais de Ti, ó Deus, para sermos pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, ó Deus, para levar aqueles que ainda não conhecem, ó Pai. Fica conosco depois desse culto, ó Deus, é que nós Te louvamos, é que nós Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de chamar as crianças, hoje nós temos a alegria de poder receber a Adriana como membro oficial da nossa igreja. Vem aqui, Adriana, vem aqui à frente, por favor. É uma bênção para nós hoje, de maneira oficial, né? Porque ela já tem frequentado aqui há um bom tempo, né? Mas de maneira oficial, a gente chamar lá à frente
para recebê-la como membro da nossa igreja. Eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus para ela e para vocês. Está aqui em Romanos, capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje a Adriana vai ser só recebida porque ela já foi membro da Igreja Presbiteriana lá no Paraná, né? Em Telemaco Borba, certo? Ela já foi membro, ela já fez a profissão de fé, ela já foi batizada, já passou pelo discipulado e tudo mais. E nessa semana, né, ela só foi ouvida pelo conselho da igreja e foi aprovada para retornar como membro oficial da igreja, né? E como o texto bem diz, né, que todos aqueles que creram, ou seja, todos nós aqui temos uma única crença. Todos nós aqui confessamos a mesma fé. Todos nós aqui, um dia, viemos diante da igreja e falamos para a igreja assim: eu creio em um só Deus, um só Senhor, que subsiste em três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio que fui concebido em pecado, que só Jesus, pela sua graça, me salvou. Todos nós um dia viemos aqui e falamos isso e confessamos essas coisas. E o texto diz, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E hoje a Adriana vem à frente, meus irmãos, para falar aqui para nós: olha, eu estou junto de vocês. Eu quero estar junto de vocês. Eu quero caminhar com vocês, como eles caminhavam, né? Perseveravam unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Meus irmãos, hoje vocês estão recebendo a Adriana como irmã de vocês, oficialmente. Vocês têm que perseverar nas orações por ela. Adriana, essa é a sua igreja agora. Você tem que perseverar para estar junto, orando, caminhando junto por cada um deles aqui. Então hoje, né, pela graça do nosso Deus, nós temos essa alegria de receber a Adriana, né, e de fortalecer o nosso time em oração, em perseverança na doutrina, em comunhão, no partir do pão. Deus abençoe a Adriana, fico muito feliz por isso. Vamos orar agora, né, agradecendo a Deus pela sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Muito obrigado porque hoje, de maneira oficial, ó Deus, na Igreja Presbiteriana do Brasil, trazemos a Adriana aqui à frente, ó Deus, para ser recebida por jurisdição a pedido, ó Deus, porque um dia atrás ela já professou sua fé, já se batizou, e hoje oficialmente ela está agora, ó Deus, como membro desta igreja. Ó Senhor, nos ajude como igreja, a gente perseverar nessa doutrina, ó Deus, bíblica dos apóstolos. Nos ajude, ó Deus, a perseverar nas orações uns pelos outros. Nos ajude, ó Deus, a nos preocupar com o pão repartido entre nós. Não deixe ninguém aqui nesta igreja, ó Deus, passar necessidade. E se um dia isso acontecer, nos ajude a perceber e a socorrer os nossos irmãos. Ó Pai, louvado seja o seu nome por esse dia. Senhor, derrame as suas ricas bênçãos na vida da Adriana, da sua família, da sua irmã, do seu cunhado, da sua mãe, ó Deus, todos os seus, que eles possam ser abençoados por Ti, ó Pai, e assim, ó Deus, toda a nossa igreja. Louvamos ao Teu nome por isso, bendizemos a Ele por isso, ó Deus, e Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo. Vamos tirar uma foto oficial, eu vou chamar a irmã para vir na frente aqui a família. Pode vir, vai tirar foto aqui com a gente, vem cá. A Sofia vai tirar uma foto bem bonita, né, da família, que é um momento especial para a igreja, né? Muito bem, obrigado. Que Deus abençoe. Agora sim, as crianças vêm à frente. Muito bem, as crianças aqui à frente hoje.
Vão para o culto infantil, não é um outro culto. Não acha que a gente tira as crianças do culto porque elas são crianças. Não, a gente só faz algo especial para elas entenderem bem a palavra de Deus, que é o nosso desejo. Né? Vamos orar? Vou pedir para Iraci fazer essa oração pelas crianças. Santo Deus, eterno Pai, quero te agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida e saúde, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, e em especial, Senhor, pela vida das crianças. Amém, Senhor. Para elas passarem, Senhor, para a escolinha, te enviado a Deus, que o Senhor esteja abrindo seus corações, as suas mentes, Pai. Amém. E também esteja com a professora, Pai, que vai trazer elas, a Deus, a tua mensagem, Pai. Que eles possam, a Deus, entender, que eles possam, Senhor, também levar para outras crianças que ainda não conhecem a tua palavra. Amém, Jesus. Fica também conosco, ó Deus, neste culto, Pai. Que todo louvor aqui, todo o que acontecer aqui esta noite, Senhor, seja somente para a honra e glória do teu nome. Amém. Esta oração que faz, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá, Jane. Muito bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes hoje, em Eclesiastes capítulo 7, versos de 1 a 14. Eclesiastes, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, está no meio da Bíblia, capítulo 7, versos de 1 a 14. O tema que eu tenho proposto para esse sermão é esse aqui: dias bons e dias maus. Deus cuida dos dois. Dias bons e dias maus. Deus cuida dos dois. Eclesiastes, capítulo 7, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga: porque foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, a bem-aventurança e de proveito para o que vem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é tão boa, tão perspicaz, que entra no fundo do nosso coração, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina tais coisas. E a gente pode crer, ó Deus, que os dias bons e os dias maus, todos eles vêm do Senhor e o Senhor cuida de todos. Nos ajuda, Pai, nisso. Nós te louvamos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos chegando no final do ano, não é mesmo? Essa semana aqui adentro, a gente já entra no mês de novembro. Meu Deus, passou voando, não é mesmo? Que ano que passou rápido.
E quando a gente chega nessa época do ano, quando a gente vai chegando no final dele, a gente começa a perceber assim, eu tenho pouco tempo até o final do ano. E a gente começa a pensar, será que esse ano realmente eu consegui fazer tudo o que eu precisava? Será que esse ano foi melhor do que o passado? Será que esse ano, o ano que vem, vai ser melhor do que este que passou? Eu acredito que a gente vai começar a pensar nesse tipo de coisa agora. Até o Natal, até o Ano Novo, a gente vai começar a pensar, será que nós temos vivido dias melhores? Será que a gente tem vivido dias bons? O tema do livro Eclesiastes é alegria apesar de tudo. Meu irmão, se você está procurando ter vida alegre, se você está procurando viver uma vida melhor, esse é o livro que vai te ajudar. É o livro de Eclesiastes. Mas a gente precisa lembrar do versículo mais famoso desse livro. Está lá em Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Se a gente lembrar desse versículo, a gente vai conseguir considerar todo o restante do livro e entender o que é melhor para a nossa vida. A dificuldade de ler o livro de Eclesiastes é que ele vai arrancar do nosso coração a vaidade. Ele vai arrancar do nosso coração as ilusões da vida. Ele vai arrancar de dentro de nós tudo o que a gente pensa que traz alegria. Vaidade, no livro de Eclesiastes, não é o que a gente fala hoje, tá bom? Não é se arrumar bem, pôr uma boa roupa, deixar o cabelo bem bonito. Não é isso. Vaidade é o mesmo que fumaça, neblina. Você já tentou pegar a fumaça? Você já tentou pegar a neblina? Já tentou pegar um sopro? Ninguém consegue. Só que a gente vive tentando. A gente vive tentando pegar coisas que é uma neblina, que é um vento, que é uma fumaça, achando que é isso que vai trazer felicidade para a gente. A intenção do rei Salomão, aqui ao escrever o livro de Eclesiastes, é de nos ensinar a viver embaixo do sol com alegria. Viver nessa vida onde a gente consegue ver hoje, voltando os olhos para Deus e tendo alegria em todo o tempo. Salomão escreveu esse livro para a igreja. Ele quer nos ensinar hoje a entender que o melhor não é algo natural. Vou repetir. O melhor não é algo natural. E a gente precisa da ajuda da palavra de Deus para entender o que é melhor para a gente. A gente precisa desses óculos aqui para olhar para o mundo e falar, olha, Deus disse que isso é melhor. E é isso que vai me trazer felicidade. Em resumo, o que esse trecho do capítulo 7 quer nos ensinar é que o mundo é enganoso. E a luz da eternidade bíblica, de como as coisas funcionam, é diferente. E a gente não está acostumado a enxergar. Bom, hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar do final, versos 13 e 14. Olha lá o que diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goze o bem. No dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir diante dele, do que há de vir depois dele. Esses versículos são um resumo de toda a compreensão do capítulo. Aqui está a síntese do que Salomão está falando em todo este capítulo 7. Essa forma de escrita aqui, ela é interessante, porque do verso 1 até o verso 12, Salomão escreveu igual um livro de provérbios, cheio de provérbios soltos no ar.
que a gente precisa costurar ele para entender bem. E agora, dos versos 13 a 14, ele traz a síntese, a conclusão, o ensino do que ele está falando. Então, para a gente entender os provérbios, do verso 1 ao 12, a gente precisa entender bem essa síntese. O que Salomão está tentando ensinar aqui nesses provérbios de sabedoria é que a sabedoria do mundo é completamente contrária à sabedoria de Deus. Para o nosso mundo, para esse mundo de vaidade, para esse mundo de fumaça, para esse mundo de neblina, uma vida feliz, uma vida abençoada, significa que nós nunca vamos passar por dificuldade. Significa que a gente nunca vai navegar em águas difíceis, só em águas tranquilas. É isso que as igrejas aí de fora pregam. Estão pregando aí fora, meus irmãos, que uma vida abençoada, que uma vida onde Deus abre as suas mãos, é uma vida de fartura. É uma vida de vitória, é uma vida de prosperidade. E hoje em dia, a marca da bênção do Senhor para muitas igrejas é a marca da prosperidade. Para muitos cristãos hoje em dia, viver uma vida saudável, viver uma vida cheia de dinheiro, abastada, é viver uma vida abençoada por Deus. É isso que está na cabeça dos crentes hoje em dia. Se a gente está bem, se a gente está financeiramente bem, se a gente está com a saúde em dia, como eu estou abençoado por Deus. Mas se alguma coisa acontece por aí, se algum imprevisto financeiro acontece, se algum problema de saúde vai acontecer na minha vida, se algum mal acontece na minha família, eu começo a pensar, Deus não gosta mais de mim. Deus se esqueceu de mim. O que eu fiz para merecer isso? E é por conta disso que tem muitas pessoas aí fora tristes com Deus, brigando com Deus, porque talvez não tenham a prosperidade que queriam, talvez não tenham a saúde que gostariam de ter, talvez não tenham a harmonia familiar que tanto gostariam, e elas estão bravas com Deus, porque acham que isso é falta de bênção. Acham que viver uma vida assim é uma vida esquecida por Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, isso é um erro. Isso é uma visão mundana de bênção. Isso é uma visão completamente errada de satisfação no Senhor. Não tem nada de Bíblia nisso. Não tem verdade alguma no que esse mundo está pregando. E o rei Salomão, o sábio rei Salomão, está escrevendo aqui em Eclesiastes, meus irmãos, uma ideia que ele quer arrancar do seu coração. Uma ideia que ele quer fazer você jogar fora. Que a vida feliz é uma vida cheia de bênçãos, cheia de saúde, cheia de prosperidade. A gente tem que esquecer tudo isso, meus irmãos, para entender que tanto dia bom quanto dia mau são vindos de Deus. É isso mesmo. A gente tem que olhar para os nossos dias, tanto os dias que a gente vive feliz, como os dias que a gente vive triste. A gente tem que olhar para esses dois tipos de dias. O Senhor Deus está cuidando dos dois. Esse mundo que a gente vive hoje, ele é cheio de dias bons, não é mesmo? É cheio de dias bons. Ele é cheio de dias ensolarados, das quais a gente olha para a vida e fala, que beleza, que vida boa que eu tenho. Mas ele também é cheio de dias ruins. Ele é cheio de dias nublados, dias difíceis de viver, dias das quais a gente vai para o trabalho e toma chuva, e está com o sapato furado, e enche pegada logo cedo. Já trabalhou para trabalhar?
Quantas vezes? E aí chega lá no serviço, a gente pega o pior dia de trabalho. E aí vai almoçar, a marmita, a gente errou na quantidade, ou errou na mistura e tá ruim, não tá legal. E aí recebe uma notícia pior, e aí vem uma dívida que a gente não esperava, tá no final do mês. E vem uma dívida que não esperava. E aí você está guardando um dinheirinho, o filho fica doente, vai um monte de dinheiro na farmácia. É cheio de dias complicados. Cheio de dias ruins. Mas a gente tem que entender que tanto os dias bons como os dias ruins, os dois Deus nos deu. A gente tem que parar com a imaturidade de achar que as coisas desagradáveis dessa vida não pertencem a Deus. Que as coisas dos dias ruins, os dias de trabalhar com o pé molhado, não procedem do Senhor. Esquece isso. Os 2 dias procedem de Deus, os 2 dias vêm dele. A gente não pode ficar com essa falsa impressão que só as coisas boas vêm de Deus. Não! Infelizmente, quem acredita nisso, meus irmãos, que Deus abençoa só os dias bons, infelizmente, ele vai ter a tendência de se afastar de Deus no dia ruim. Ele vai ter a tendência de abandonar a Deus se ele passar por um longo período de dias ruins. Quem teve essa infeliz ideia nas Escrituras Sagradas foi a esposa de Jó. Lembra do livro de Jó? Quando ela viu Jó passar por um longo período de dias ruins, o que ela falou para Jó? Lembra? Jó, capítulo 2, verso 9. Amaldiçoas o teu Deus e morre. Que ideia terrível, não é? Mas é a nossa ideia. Quando a gente começa a viver muitos dias ruins, a gente fala, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou aqui onde eu estou vivendo. É a mesma coisa do que amaldiçoar a Deus. Queridos, não seja doido assim. Não seja imaturo. Eu falo doido porque foi Jó que falou para a esposa, né? Ele respondeu a ela, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Não podemos ser doidos como a mulher de Jó, querendo amaldiçoar Deus porque estamos passando alguns dias ruins, alguns dias difíceis. Não podemos ser imaturos dessa forma. Precisamos ser sábios diante do Senhor. Precisamos olhar os 2 dias como vindos do Senhor. Bom, agora a gente pode voltar para o começo, verso 1. E agora vão aparecer diversos provérbios do Senhor. Depois da gente entender a síntese de arrancar do nosso peito essa vaidade de achar que só as coisas boas vêm do Senhor, a gente pode começar a olhar provérbio por provérbio. E o que esses provérbios querem nos mostrar é que Deus usa, preste atenção, Deus usa as coisas desagradáveis para nos fazer crescer. E a primeira coisa que Ele quer nos ensinar é sobre a morte. Verso 1 diz, melhor é a boa fama do que um vento precioso. O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Para nos ensinar sobre essa difícil lição sobre a morte, Salomão utiliza comparações. Mas perceba, ele não está comparando algo ruim com algo bom. Ele não está fazendo isso. Salomão está comparando algo bom com algo muito melhor. Tá bom? Leia agora esses provérbios dessa forma. Salomão está comparando algo bom com algo ainda melhor. Olha o que ele está falando aqui no primeiro verso. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso.
Unguento precioso era um óleo perfumado, muito cheiroso, que tinha um valor muito grande nessa época. Era uma mercadoria muito valiosa. Naquela época, naquela região onde se tinha pouco acesso à água, região muito empoeirada, difícil, esses artifícios, região muito seca, árida. Óleo era muito precioso para você não ficar com a pele rachando, para você não ter problemas de pele, ter uma vida mais saudável. Esses óleos eram para isso. O que Salomão está falando aqui é que a boa fama é melhor do que um unguento precioso. São duas coisas boas. São duas coisas muito boas. Mas Salomão está falando, olha, é muito melhor a boa fama do que um unguento precioso. E a gente sabe que isso não é comum hoje em dia também, não é? A gente nem precisa pensar nos políticos, tá? A gente tem que pensar em nós mesmos. Porque nós também conhecemos um monte de gente que não está nem aí para sujar o nome. Não estão nem um pouco preocupados com isso. Mas tome cuidado com o seu nome. O que Salomão está falando para você é que é muito melhor você andar por aí com um nome limpo do que andar por aí muito cheiroso. É muito melhor as pessoas olharem você de longe e falar, lá vai uma pessoa íntegra, do que te ver de perto e falar, nossa, que pessoa cheirosa. É essa a ideia que Salomão quer trazer para nós. Ele não está comparando algo ruim com algo bom. Ele está comparando algo bom com algo muito melhor. E a outra comparação de Salomão aqui é o quê? O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ele não está falando que o dia do nascimento é ruim. Ele está falando que são duas coisas boas. Mas é melhor o dia da morte. Por que isso? A gente tem que lembrar disso, meus irmãos. Salomão está comparando duas coisas boas. Salomão continua esse raciocínio. Ele não está falando que o dia do aniversário é um dia ruim. Não. Ele está falando que é bom o dia do aniversário. Comemore ele, é legal. Né? É melhor isso. Mas o que Salomão está querendo dizer é o dia da morte, o dia do luto, é um dia onde a gente para para refletir. O dia do nascimento, tudo bem, a gente para, mas a gente festeja, a gente comemora, a gente se alegra. Mas o dia do luto, a gente passa muito tempo refletindo, pensando sobre a morte. Lembre-se, essa não é a sabedoria humana, é a sabedoria divina. Para nós isso não faz muito sentido, mas Deus quer mostrar para você o que é melhor. Ele quer mostrar para você o que é melhor. Encarar a morte de frente, encarar o luto de frente, encarar o corpo de uma pessoa sem vida de frente, te faz crescer, te faz refletir, te faz pensar sobre o que há de vir. O que será que vem depois da morte? Te faz tremer, te faz buscar ser mais sábio. Salomão não está querendo dizer para você não comemorar o seu aniversário, não é isso. Ele está falando, comemore. Comemore o seu aniversário, comemore o aniversário dos seus queridos, comemore, festeje. Mas saiba que o melhor é quando a gente reflete sobre o luto. O melhor é quando a gente pensa sobre isso. E Salomão está falando isso para nós num tempo muito interessante, não é? Quando a gente quer esconder o luto. É verdade, hoje em dia as pessoas querem esconder o luto. Hoje em dia as pessoas querem se mostrar fortes e não querem aparentar estar de luto. Querem se mostrar fortes. Não, eu não preciso de licença. Eu vou trabalhar. Eu estou bem. Eu não preciso parar para refletir. Não, eu estou legal. Eu vou lá voltar aos meus afazeres. Não. Pare. Pare o tempo. Reflita sobre a morte. É duro. É difícil, a gente não foi criado para morrer. A gente foi criado para viver eternamente. Por que a morte entrou no mundo? Porque ela é o salário do pecado. Mas quem venceu o pecado? Foi Jesus. Jesus venceu o pecado.
Se eu entregar a minha vida a Jesus, eu posso vencer a morte. Como é bom refletir sobre o luto. Meu irmão, você precisa parar e refletir sobre isso. Você precisa parar e pensar no que vai acontecer com você depois que você falecer. A Bíblia diz lá em João 6,40, diz: a vontade de meu Pai é que todo mundo, que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ah, Jesus venceu a morte. Se a gente parar para pensar sobre o luto, parar para pensar sobre a morte, a gente vai ver que há vitória sobre ela no último dia. Jesus ressuscitará todo aquele que nele crê. Não faça como os insensatos desse mundo que querem esconder o luto. Não! Pense, reflita sobre ele. O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Isso foi verdade na vida da história de Jesus também. É bom comemorar o Natal, não é? É gostoso comemorar o Natal, a gente fica feliz. Mas para nós é muito melhor a Páscoa. Porque foi na morte de Jesus que Ele nos conquistou a vida eterna. A vida eterna. Esses provérbios de Salomão, meus irmãos, nos ensinam a viver sabiamente, mesmo na tristeza. Porque a ideia de que nós vamos ter todos os dias sem problemas não é bíblica. Não creia nisso. A gente precisa aprender que a gente vai viver dias de luto, dias de tristeza. Mas todos eles é do nosso crescimento. E aí Salomão continua a nos ensinar no verso 5, ele diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. E aí Salomão começa a falar para nós agora não mais sobre a morte, mas sobre a sabedoria. Salomão falou sobre os provérbios de morte, aqui de luto, mas agora ele começa a falar sobre o que a gente precisa saber. Esse provérbio de Salomão, meus irmãos, nos revela que não é mais comum hoje em dia, assim como não é comum refletir sobre a morte, não é comum ouvir repreensão de maneira sábia. Ouvir uma boa instrução bíblica e tomar para mim, e corrigir a minha falha. Sempre que a gente ouve um bom sermão, sempre que a gente ouve uma boa palavra bíblica, o que a gente pensa? Ai, por que aquela pessoa não está aqui hoje? Eu vou mandar para aquela pessoa lá. Ela precisa ouvir isso aqui. E você manda para ela. É assim que a gente age hoje em dia. A gente esquece de pensar que todas as repreensões bíblicas são para mim, para corrigir os meus problemas. Salomão fala que isso é como crepitar de espinhos debaixo da panela, não é mesmo? Olha que interessante isso aqui. Né? Verso 6. Pois qual o crepitar de espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato. O que é crepitar de espinhos, né? É aqueles gravetos que a gente põe para queimar, para esquentar alguma coisa, e você põe eles no fogo e eles só fazem o quê? Aquele barulho de crepitar e logo você apaga. Ou seja, não serve de nada. Então, a canção do insensato, o crepitar de espinhos debaixo da panela, não servem de nada. Ele está comparando aqui algo que não tem nada com algo muito bom. É por isso que as pessoas hoje em dia preferem shows de comédia. É como crepitar de espinhos, sabe? Você ri, você se acende, mas não aprendeu nada. Não aprendeu nada. É por isso que hoje em dia alguns pastores que fazem tanta fama são pastores que contam piada, que são engraçados. Porque é melhor ouvir o quê? A canção do insensato do que a boa repreensão bíblica. Meus irmãos, devemos aprender a viver de maneira a ouvir as repreensões
a ouvir e absorver ela no fundo do coração, para que a gente se torne pessoas sábias. E ele continua nos corrigindo aqui, o verso 10, ele fala algo muito interessante para a gente aprender também, não é? Olha só o que diz no verso 10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Essa pergunta é aquela pergunta que a gente vive fazendo, né? Aquela nostalgia do que a gente viveu antes. Né? Não fique preso no passado, meu irmão. Não fique. O Senhor está dizendo para nós hoje, isso não é bom para você. Não é bom, não é sábio viver no passado. Sabe por quê? Porque Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda está trabalhando na sua vida. O melhor, o tempo melhor, você não sabe qual é. Você não sabe se já foi ou se vai ser. O Senhor ainda está trabalhando na sua vida. E se o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele sabe o que é melhor para você. Pare de achar que o tempo passado é melhor do que agora. Pare de achar que o que passou foi muito melhor e agora eu não tenho mais nada para viver. Não pense assim. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus subiu aos céus para nos preparar um novo lugar. E Ele fará todas as coisas novas. E isso nós devemos olhar sempre para frente. Olhe para o que vai vir ainda. Tem muitas coisas boas na sua vida. Muitas coisas que você vai viver que vão ser muito alegres. É só você parar de ser saudosista. Pare de achar que os dias passados foram melhor e hoje em dia nada mais presta. Porque ainda tem muita coisa boa para a gente aprender. E o pregador, o sábio rei Salomão, ainda afirma: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Salomão afirma: olha, ter dinheiro é bom. Ter um pouco de dinheiro para você ser guardado, para você ter um tempo protegido, isso é bom, é válido. Mas ter sabedoria é muito melhor. Então aprenda mais. Aprenda mais. A gente precisa de um pouco de dinheiro para viver, mas a gente precisa de muita sabedoria para viver. Um pouco de dinheiro é bom, mas muita sabedoria é muito melhor. Por isso, busque mais sabedoria. Busque aprender mais da Bíblia. Busque participar mais dos estudos da igreja. Porque essa sabedoria pode nos salvar. Essa sabedoria pode nos tornar mais felizes. Essa sabedoria pode nos dar um ano muito mais sábio, muito melhor. Meu irmão, você quer ter dias melhores? Saiba então que dias bons e dias ruins são dias dados por Deus. Saiba que dias bons e dias ruins são dias dados por Deus. Encare o dia ruim, encare a adversidade como um dia bom. Encare a adversidade como dado por Deus para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Você quer ter dias melhores, meu irmão? Reflita sobre o luto. Não esconda ele como o mundo faz. Reflita sobre o luto. Pense sobre isso. Aprenda mais sobre a Bíblia. Se dedique mais nos estudos, para que você possa viver vida melhor, mais sábia. Tenha mais fé no nosso Deus. E Ele te alegrará. Amém? Vamos ficar de pé? Quer cantar juntos? Como a gente está falando de alegria, felicidade, essa canção ela fala sobre adversidades, sobre vida, sobre paz. A gente vai cantar ele de uma maneira um pouco mais alegre, um pouco mais agitada. A gente não cantar ele de maneira triste, vamos cantar ele de uma maneira mais feliz, para que se paz a mais doce me deres gozar.
Se dor é mais forte, me deve sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém? Vamos cantar. Todos os dias diante do Senhor são dias alegres, dias bons, dias felizes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, a Deus, porque a Tua palavra arranca de nós, ó Deus, toda a tristeza. Obrigado, a Deus, porque a Tua palavra arranca de nós toda a vaidade, toda a fumaça, todo o vapor, ó Deus, que querem atrapalhar a nossa alegria diante de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa derrubar por terra tudo, ó Deus, que nos deixa tristes. Que o Senhor tire as aflições dos nossos corações. Que o Senhor tire as mágoas dos nossos corações. Que o Senhor tire tudo, ó Deus, que nos desvie o olhar do Senhor. E que a gente possa saber, ó Deus, que os dias de aflição, os dias de dificuldade, ó Deus, são dias que o Senhor nos deu para crescer. E que a gente possa aprender a crescer, ó Deus, mesmo com dores, mesmo com lutas.
mas que a gente possa saber, ó Deus, que até o findar desta vida, o Senhor estará conosco. Obrigado, ó Pai, por isso. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que a gente viva vidas satisfeitas no Senhor, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dores, mas que a gente possa olhar para a Tua graça, para a salvação em Cristo Jesus e saber, bendito seja o Teu santo nome, porque agora nós temos o Senhor Jesus como Pai, como verdadeiro Salvador. Obrigado, a Deus, por tudo isso. Que o Senhor nos abençoe todos os irmãos aqui, ó Deus, hoje. Abençoe aqueles que estão viajando, aqueles que não puderam vir. Abençoe aqueles que estão com dores, com dificuldades, precisando, ó Deus, da Tua cura. Cuide de cada um deles. Abençoe-nos, ó Pai, para que possamos ter uma semana guardada, protegida por Ti. Dê trabalho àqueles que precisam de trabalho, dê clientes, ó Pai, aqueles que precisam de clientes. Dê-nos o pão de cada dia, Deus. E que a gente possa ser satisfeito com apenas o pão que o Senhor nos dá, Deus. Nosso Pai, que nós possamos ter uma semana grandiosa na Tua presença, ó Deus. Ajude-nos como igreja, para que a nossa igreja volte a crescer, volte a brilhar, ó Deus, com mais intensidade aqui nessa cidade. Faça-nos ganhar almas para Cristo, ó Pai. Faça-nos ser vigorosos novamente, ó Deus, e nós carecemos da Tua boa mão para isso, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor que cuida de tudo, e é o Senhor, ó Deus, quem chama daqueles dos quais fazem parte da família do Senhor. Obrigado, ó Deus, por isso. Fica conosco ao longo da semana, Pai, em nome de Jesus. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Pode sentar.